Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos neste domingo 14 de abril de 2024. Estamos voltando aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Quero dar-lhes uma rápida explicação aqui antes de passar para a leitura, e a explicação é a seguinte. Pastor, por que o senhor não está mais fazendo ao vivo as lives? E eu estou fazendo isso como um teste, eu já falei isso em vídeo anterior, e eu tenho percebido que eu tenho tido mais alcance, eu tenho interesse para que o vídeo alcance mais pessoas. Então, os vídeos previamente gravados têm dado mais alcance, mais interação do que os vídeos ao vivo. Então, eu vou continuar, eventualmente eu vou fazer algum vídeo ao vivo, mas enquanto estiver dando esse resultado, eu acho que é mais adequado fazer o vídeo previamente gravado. Não muda nada, você pode deixar seus comentários, suas perguntas sobre o texto, até se discordar de alguma explicação minha, fique à vontade para comentar. Isso ajuda na repercussão do vídeo na plataforma. Além de sempre deixar aquele like, compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de irmãos da igreja, grupo de amigos. E assim você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. Se alguém é novato por aqui, não está inscrito e quer acompanhar a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, é só se inscrever no nosso canal, ok? Vamos lá então, hoje Mateus capítulo 14, vamos à leitura. Como sempre digo, nós estamos lendo na versão NVI, não é na NVI 2023. Essa versão da minha Bíblia eu a comprei em 2019, então tem umas versões NVI que tem algumas pequenas variações, mas não são coisas muito significativas, apenas algumas mudanças de palavras. Vamos lá, Mateus capítulo 14 diz: por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento. Desculpem. E dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, a multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Voltando para o início do capítulo, para fazer algumas considerações sobre o texto, vamos reler a partir do verso 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Aqui vai se narrar a morte de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Mas o exemplo de Herodes aqui mostra um homem supersticioso que, ao saber notícia dos poderes milagrosos de Jesus, achou que ele era João Batista que havia ressuscitado. Então era um homem muito cheio de crendices, né? E tinha uma visão equivocada a respeito de Jesus e do seu poder. Versículo 3, Mateus diz: pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Herodes era um homem supersticioso, carnal, arrogante, mau, muito mau. Aqui se fala de uma disputa, o homem tendo entre ele e seu irmão, o homem se deitando com a própria cunhada, a esposa do seu irmão Filipe. A história dessa família de Herodes é terrível. De tanta maldade, pai matando filhos por disputa de poder e outras coisas, matando irmãos. É uma história horrível. Verso 6, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Herodes, um homem ímpio e mau, cercado de gente ímpia e má, se relacionando com uma mulher má e ímpia. Verso 9, o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. Orgulho, arrogância desse homem. Verso 10, e mandou decapitar João na prisão. Aí alguém pensa assim: um homem piedoso, temente a Deus, sofreu uma morte tão terrível. A Bíblia diz que nós glorificamos a Deus até na nossa morte. A Bíblia não promete morte especial, sendo que o Filho de Deus morreu de uma forma das mais humilhantes da época. O que esperar para outros meros mortais, vamos dizer assim? Verso 11.
Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Deram ao corpo de João um sepultamento, porque naquela época havia circunstâncias em que pessoas condenadas à morte eram jogadas no lixo, comidas por cachorros, apodreciam ao relento, eram queimadas no chão da cidade. Era uma coisa terrível. Quando se diz que os discípulos vieram e sepultaram João, é uma maneira de dizer que ele teve um sepultamento digno. E também quando se diz que José de Arimateia e Nicodemos sepultaram Jesus, é uma maneira de dizer que o corpo dele não foi desonrado, jogado no lixo, como acontecia com alguns dos condenados à morte por algum crime. Versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus sair depois de ouvir falar da morte de Herodes, e procurar um lugar mais reservado, um lugar mais deserto. De certa forma, Jesus está desejando cumprir o seu tempo na terra, o seu ministério terreno. Então não quer precipitar a perseguição a ele, que cada vez se acirrava mais. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. A multidão foi atrás de Jesus lá onde ele estava. Desculpem. E lá ele cura, ele tem compaixão. Essa palavra no versículo 14 é interessante. Jesus tem compaixão daqueles que o buscam, de pecadores que o buscam, de doentes que o buscam. Jesus tem compaixão. Verso 15, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Entendemos que Jesus, e aí João diz isso lá no seu evangelho, nós vamos ler posteriormente, que Jesus disse isso até para provar os seus discípulos, mas ao mesmo tempo, o alimento que Jesus providenciou aqui miraculosamente para aquela multidão representava espiritualmente o alimento espiritual que só Jesus pode prover e que ele provê com abundância para todos os que tenham fome. E aí a ordem de Jesus, deem-lhes vocês algo para comer, subtende a ordem para nós levarmos o pão da vida para o mundo. Eu e você, meu irmão em Cristo, discípulos de Jesus, somos os responsáveis por levar a palavra de Deus, que é o alimento espiritual que o mundo precisa. Versículo 17, eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Não era suficiente nem de longe para uma multidão tão grande, que ele vai enumerar lá na frente. Olha o que Jesus diz no verso 18, tragam-nos aqui para mim, disse ele. Ou seja, Jesus usa o pouco que nós temos. O que nós temos não é suficiente, mas quando posto nas mãos de Jesus, ele pode multiplicar. Veja que Jesus faz milagres a partir daquilo que nós dispomos para ele. Então, às vezes você pode pensar, o que eu tenho é muito pouco, eu sou nada, eu sou insignificante, eu não tenho formação, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita experiência. Coloca nas mãos de Jesus para você ver. Coloca mesmo, com confiança. Vá a ele, Senhor, olha, o que eu tenho é só isso aqui, eu não dou conta, eu não tenho a resposta. E eu me coloco em suas mãos e se deixe usar pelo Senhor. Fique atento para a ação de Jesus e você vai ver. Versículo 18, tragam-nos aqui para mim, disse ele, ordenou à multidão que se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. É interessante uma palavra que eu quero destacar no versículo 19, que diz que Jesus, tendo tomado os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças. Você sabia que muitas orações não são respondidas porque elas são só pedidos e não têm ações de graças, não tem expressão de gratidão?
O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. E aí no verso 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Com ações de graças. Jesus rende graças a Deus antes do milagre acontecer. Às vezes não temos mais porque não temos expressado adequadamente gratidão pelo que já recebemos e ainda murmuramos do pouco que temos e às vezes somos tendentes a reter para nós mesmos em vez de colocar nas mãos do Senhor. Pense nisso. Versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Há provisão em abundância, a salvação para todos. Está disponível a todos. Versículo 21, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era muita gente. 5.000 homens, pense em mulheres e crianças. Se nós tivermos uma mulher e uma criança para cada homem, nós tínhamos aqui 15.000 pessoas. É gente demais. Tem muitas cidades dos interiores do Brasil aí que não tem menos de 5.000 habitantes. Então, ou seja, era o povo de uma cidade pequena, não tão pequena assim. Versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, e nós vamos ver que Jesus, que posteriormente os discípulos enfrentaram uma tempestade no barco à noite, ventos contrários, ventanias contrárias, e aí a pergunta é, por que Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco? E aí outro evangelista vai dizer que ele praticamente os obrigou a ir, sem a presença física do Senhor Jesus. E é claro que Jesus sabia que eles iriam enfrentar ventos contrários, mas Jesus iria provar a fé daqueles discípulos, iria se revelar um pouco mais da sua glória para aqueles discípulos. Às vezes Jesus vai nos empurrar para certas situações em que a nossa fé vai ser provada e que ele usa aquelas circunstâncias para se revelar a nós. E quando nós temos consciência disso e criamos a expectativa da sua manifestação, milagres incríveis acontecem. Versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Jesus muitas vezes revelou o tempo a sós para orar. E aí eu pergunto, se o Filho de Deus precisava de tempo a sós com o Pai, você tem tirado o seu tempo a sós com Deus? Você tem gasto o seu tempo meditando na palavra, na Bíblia Sagrada e orando ao Pai? Você tem hábitos devocionais diários ou você está alimentando a sua fé só com o que recebe uma ou duas ou no máximo 3 vezes por semana indo quando você vai na igreja e ouve a palavra lá e ora junto com os irmãos? Essas coisas são boas, têm a sua importância, têm o seu lugar, mas não substitui o tempo diário com Deus, o Pai. Verso 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Tempestade que eu falei lá atrás. 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, revelando a sua autoridade, a autoridade do rei, exercendo a autoridade sobre a natureza, andando sobre as águas. 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Fiquemos abertos às manifestações de Jesus Cristo e o reconheçamos, não o confundamos com um fantasma quando ele vem ao nosso encontro. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, encorajem, sou eu, não tenham medo. Não há motivo para medo quando reconhecemos o Senhor Jesus Cristo.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Que bom que Pedro, o atirado, teve esta iniciativa e esta experiência. Às vezes a gente critica Pedro porque desviou o olhar de Jesus e começou a afundar, mas esquecemos da coragem de Pedro, da confiança instantânea de Pedro em ir ao encontro de Jesus. E às vezes Jesus está nos desafiando, aqui não foi o caso, mas às vezes Jesus está nos desafiando a andar sobre as águas com os olhos fitos em Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Várias coisas nesse versículo. Primeiro, enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para as circunstâncias, a ventania, as ondas do mar agitado, começou a afundar. Olhe para Jesus. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Prossigamos. É olhar para Jesus. O segredo é olhar para Jesus. Se olhar para as circunstâncias ao redor, afunda. Fica com medo, afunda. Ainda bem que quando Pedro se sentiu afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ele recorreu a Cristo. É possível que em algum desafio da vida nos sintamos afundar, mas lembre-se, sempre temos uma alternativa, e a alternativa é gritar para Jesus. Senhor, socorra-me. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque, vai encontrar. Versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Foi uma lição para Pedro, mas Jesus estendeu a mão. Jesus está sempre pronto a estender a mão àquele que o busca. Busque. Ele estende a sua mão e nos socorre. Versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Era só uma prova mesmo a que Jesus estava submetendo aqueles apóstolos, assim como ele, às vezes, vai nos submeter a provas também, exatamente por caminharmos com ele. 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós vamos falar mais sobre essa questão do Filho de Deus lá no capítulo 16, está perto. Depois da manhã, a gente lê o capítulo 16, e aí eu vou detalhar um pouco mais sobre essa questão de os discípulos chamarem Jesus de o Filho de Deus. Verso 34, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Jesus já estava famoso. E agora onde ele chegava, ele era procurado por multidões, cercado por multidões. Verso 36, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. E essa palavra não está aqui por acaso. Eu contei isso quando eu falei da mulher hemorrágica. Um fariseu, um judeu tradicional, ele não aceitava que pessoas doentes, consideradas imundas, tocassem neles, porque eles entendiam que o toque de pessoas doentes os contaminava e eles ficavam impuros e nem podiam prestar culto a Deus. Agora Jesus inverte essa ordem. No reino de Deus, com Cristo, na vida cristã, na igreja, não é o toque do mundo que nos contamina. O contato com o mundo deve levar o mundo à santificação. Para mim e para você isso vale o seguinte, onde você estiver, não é para você ficar contaminado pelo ambiente pecaminoso dos lugares que você vai, que você anda. O ambiente pecaminoso dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, dos seus familiares, de quem quer que seja. A sua presença no ambiente pecaminoso é para santificar, para curar, para restaurar, para transformar.
Isso não é só para Jesus, isso é princípio do Evangelho. Eu e você somos chamados para isso, para fazer diferença positiva. Não nos deixar, eu sempre digo o seguinte, o pessoal diz, pastor, um cristão pode ter amizade com gente não cristã? Pode, desde que essa amizade não vale puxar para o pecado. Desde que você, nessa amizade, seja aquele que vai influenciar para trazer aquela pessoa para Cristo. Aí pode ter amizade com o mundo, sim. Agora, se a sua amizade vai lhe arrastar para o pecado, cai fora. Não serve essa amizade. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, louvado seja o seu santo nome por todas as bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por mais uma noite de paz, por acordar com saúde. Obrigado pelo nosso lar, pelo conforto da nossa cama. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Deus, obrigado por mais esse dia e a oportunidade de novas realizações nesse dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. Que o Senhor o conduza nesse dia sob a sua proteção, livrando de gente má, de acidente, de pessoas, de doenças. Ó Deus, dirigindo cada um, ó Deus, sob a sua bênção, para que sejamos instrumentos para levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. Ó Deus maravilhoso, faça milagres na vida de quem está doente, com o seu toque curador, se é da vontade do Senhor. Usa os médicos, os medicamentos, usa as cirurgias, os meios que o Senhor achar conveniente. Nós estamos intercedendo pelos doentes para que sejam curados. Oramos, ó Pai, pelos doentes do espírito, os desanimados, os que um dia seguiram ao Senhor e estão desviados. Faz renascer a fé no coração, restaura o ânimo, a visão, a alegria. Ó Deus maravilhoso, restaura os lares, quando casais estão brigando, quando pais, ó Deus, entram em conflito com os filhos, irmão com irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, restabelece a paz, o amor, a harmonia em cada lar. Ó Pai, faça de cada casa de cada um dos meus irmãos uma célula de um templo do Senhor, onde Jesus esteja presente e seja adorado em espírito e em verdade. Tudo isso nós oramos com muita confiança no sacrifício do seu Filho na cruz em nosso lugar, que perdoou os nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos atraiu para si, que nos deu livre acesso à sua presença e nos fez parte do seu corpo, Pai. Louvado seja o seu santo nome pela maior de todas as bênçãos, que foi Cristo Jesus e a sua morte na cruz em nosso lugar. Que vivamos nesse dia de modo que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais e mais uma vez, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, dê-nos esta força. E amanhã, se Deus quiser, às 5h30, estaremos aqui novamente para continuar a leitura do Evangelho de Mateus. Detalhe, se você quiser fazer uma pergunta, se quiser a playlist, eu estou fazendo playlists com cada livro da Bíblia. Já tem a playlist de todo o livro de Gênesis, com cada capítulo, a playlist com todo o livro de Êxodo. Se clicar na playlist, dá para ler, dá para ouvir a leitura de todos os capítulos sequencialmente. Estou fazendo a playlist já de todos os capítulos de Mateus e estou disponibilizando no canal as playlists de cada livro, e em qualquer tempo que você assistir esse vídeo, se você comentar, o seu comentário vai chegar até mim. Se for uma pergunta, uma dúvida, eu vou lhe responder, seja lá no próprio comentário, seja em um vídeo dos que eu venha a fazer posteriormente, eu vou remeter àquele assunto, ok? Grande abraço a todos!